A China é cheia de tradições únicas e paisagens encantadoras, mas também abriga locais misteriosos e assustadores que você vai conhecer agora. Número 1. A Cidade Proibida e os Fantasmas Imperiais. Na imensidão do território chinês, há construções tão antigas quanto enigmáticas, algumas cercadas por lendas que atravessam gerações. O número de casas e edifícios considerados mal-assombrados é tão significativo que, surpreendentemente, existe uma profissão dedicada exclusivamente a investigá-los: os testadores de casas com fantasmas. O trabalho desses profissionais consiste, basicamente, em passar pelo menos 24 horas dentro do imóvel suspeito para avaliar se há, de fato, presença espiritual. A própria existência dessa função já é uma pista de que o fenômeno é levado a sério por muitas pessoas na China. Entre todas essas estruturas históricas e possivelmente assombradas, uma se destaca por sua grandiosidade e pelo volume de relatos sobrenaturais: a icônica Cidade Proibida, também conhecida como Gugong. Construída no ano de 1420, essa obra monumental foi o centro do poder imperial chinês por quase meio milênio, servindo como residência oficial dos imperadores e local de decisões políticas cruciais para o destino da nação. A Cidade Proibida é, na verdade, um complexo gigantesco com arquitetura detalhada e simetria impressionante. Ela abriga nada menos que 90 palácios interconectados, centenas de pátios internos, 980 prédios e, pasme, um total de 8.724 cômodos. Contudo, não é apenas pela imponência arquitetônica que Gugong atrai a atenção. Ao longo dos séculos, o local também foi cenário de inúmeras intrigas palacianas, disputas silenciosas por poder, conspirações secretas e, infelizmente, muitos assassinatos. Muitos desses eventos ficaram ocultos pelas muralhas de pedra, e os relatos sobre eles nunca chegaram oficialmente aos registros históricos, o que acabou alimentando o surgimento de mitos e lendas. Isso criou em torno da Cidade Proibida uma aura de mistério que perdura até os dias atuais. Atualmente, qualquer turista pode visitar o local durante o dia, explorando seus corredores silenciosos, pátios simétricos e salões imponentes. Mas existe uma regra estrita que é sempre seguida: todos os portões da Cidade Proibida são fechados religiosamente às 5 da tarde. O motivo? De acordo com lendas populares que circulam entre os moradores de Pequim, é nesse momento, após o pôr do sol, que os fantasmas e os antigos espíritos palacianos começam a circular livremente pelo complexo. Entre os relatos mais comuns, há histórias de aparições de concubinas imperiais e servas vestidas com trajes da dinastia Qing, que vagam pelos corredores e jardins. Moradores da região afirmam que, em dias de chuva, quando as paredes antigas do palácio ficam úmidas, é possível ver sombras femininas se formando nelas. E mais, quem presencia esse fenômeno afirma também escutar, ao fundo, uma melodia suave de música tradicional chinesa, como se viesse de um lugar distante ou de outro tempo. O caso mais famoso envolvendo esses supostos espíritos ocorreu em 1983. Um homem que não acreditava nas lendas urbanas decidiu testar a veracidade dos relatos por conta própria. Numa noite, ele escalou os muros do palácio com a intenção de passar a noite inteira lá dentro. No dia seguinte, foi encontrado em estado de pânico extremo, tremendo de medo e visivelmente abalado. Ele contou que, durante toda a noite, foi perseguido por aparições de jovens fantasmas que carregavam lanternas acesas. Embora muitas pessoas se mantenham céticas diante dessas histórias, os fatos históricos apontam que, ao longo de quase 5 séculos, milhares de concubinas foram assassinadas dentro dos muros da Cidade Proibida. Essa prática cruel e injusta fazia parte dos costumes imperiais e só chegou ao fim durante o reinado do 9º imperador da dinastia Ming. Talvez por isso, o passado trágico e violento tenha deixado marcas que, de alguma forma, ainda ecoam entre os salões silenciosos de Gugong. Número 2. O Memorial do Massacre de Nanjing e a Dor que Nunca Passa. Na cidade de Nanjing, capital da província de Jiangsu, está localizado um dos memoriais mais tristes e impactantes da história moderna da China. O Memorial das Vítimas do Massacre de Nanjing, também conhecido como o Muro do Lamento. O local foi inaugurado em 1995 com o objetivo de homenagear e eternizar a memória das centenas de milhares de civis chineses
que foram brutalmente massacrados durante a invasão da cidade pelo exército japonês. Na época da inauguração, estavam registrados no memorial os nomes de 3.000 vítimas. Hoje, esse número cresce anualmente, pois novos nomes são adicionados antes do Dia Nacional de Lembrança. O número estimado de mortos ultrapassa 200.000 entre homens, mulheres e crianças, a maioria civis inocentes. Essa atrocidade ficou conhecida como o Massacre de Nanjing e é, até hoje, uma das páginas mais sombrias da história da humanidade. Os eventos começaram em 13 de dezembro de 1937 e se estenderam por 6 dias consecutivos de violência desenfreada. O massacre foi resultado direto da campanha militar japonesa na China durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. A cidade de Nanjing, então capital do país, foi tomada pelas tropas japonesas após intensas batalhas que já haviam começado meses antes, em agosto, na cidade de Xangai. Embora o exército chinês tenha oferecido resistência feroz, os japoneses acabaram vencendo, especialmente com a ajuda de bombardeios navais devastadores. Após a tomada de Nanjing, os soldados japoneses passaram a caçar, identificar e executar qualquer homem chinês em idade de servir ao exército. Marcas nos ombros, calos nos pés ou cicatrizes eram suficientes para acusá-los de serem soldados disfarçados de civis. Muitos foram levados até as margens do rio Yangtze e executados em massa. Os relatos falam de corpos jogados ao rio, formando verdadeiros tapetes humanos nas águas. Sem controle nem punição, os soldados japoneses mergulharam em uma espiral de barbárie. Mulheres, idosas e crianças foram violentadas e mortas com requintes de crueldade. O ápice da matança ocorreu em 18 de dezembro, quando cerca de 57.000 pessoas foram mortas em apenas um dia. O motivo dessa violência absurda ainda é alvo de debate entre historiadores. Alguns acreditam que os soldados japoneses estavam tomados por raiva após a longa resistência chinesa em Xangai, onde cerca de 25% do exército japonês foi perdido. Outros estudiosos apontam que a brutalidade já vinha se manifestando antes, como prova um evento bizarro noticiado na imprensa japonesa na época. Uma competição entre 2 soldados para ver quem mataria 100 pessoas mais rápido com espadas, com atualizações publicadas diariamente nos jornais. O massacre de Nanjing permanece como uma ferida aberta na história da China e nas relações sino-japonesas. O memorial, com suas esculturas, documentos e registros históricos, serve como um lembrete permanente de até onde a crueldade humana pode chegar quando não há limites morais ou justiça. Número 3. O Exército de Terracota, o guardião de um imperador imortal. Em 1974, um grupo de camponeses que escavavam um poço próximo ao Monte Li, em Shaanxi, se deparou com algo que mudaria para sempre a história da arqueologia. Yang Jifa, junto com seus 5 irmãos, encontrou uma estátua de argila que, a princípio, pensou ser um Buda. Sem saber, havia acabado de descobrir o primeiro soldado do que viria a ser conhecido como o Exército de Terracota. No dia seguinte, arqueólogos chegaram ao local e, ao longo dos anos, revelaram uma das descobertas mais impressionantes da história mundial. Um exército inteiro feito de terracota, composto por mais de 8.000 soldados em tamanho real, cada um com expressões faciais únicas, além de centenas de cavalos e carruagens moldados em madeira e bronze. Esse exército foi construído para proteger o túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada, que subiu ao poder em 249 a.C. Qin Shi Huang encerrou o conturbado período dos reinos combatentes e fundou o primeiro estado centralizado da história chinesa. A riqueza de detalhes das esculturas é impressionante. Cada guerreiro tem traços individuais, armas específicas como lanças, espadas ou bestas, além de um posto militar determinado. Há desde soldados rasos até generais. Os cavalos também foram esculpidos com precisão anatômica, e as proporções são todas em escala real. O mausoléu de Qin Shi Huang ocupa uma área de aproximadamente 59 km² e levou 38 anos para ser construído, empregando cerca de 700.000 trabalhadores. Curiosamente, até hoje o túmulo central do imperador permanece lacrado, pois arqueólogos temem que ele esteja repleto de armadilhas destinadas a proteger os restos do governante. O Exército de Terracota não é apenas uma maravilha arqueológica, ele é um testemunho da grandiosidade, poder e visão de imortalidade de um imperador que acreditava que sua jornada continuaria mesmo após a morte. Número 4.
Os túmulos humanos do antigo estado Shang. Em 2023, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente perto da antiga capital do estado Shang. Um complexo funerário de pessoas ricas, acompanhado de um sítio de sacrifício contendo ossadas humanas e de animais. O estado Shang, também conhecido como Shangyin, é considerado a mais antiga formação estatal documentada da China, tendo existido entre 1600 e 1000 a.C. Sua capital era a cidade de Yinshu. Após a descoberta de suas ruínas, o local foi incluído na lista de patrimônios da humanidade da Unesco. Desde então, escavações extensas têm revelado diversos artefatos que ajudaram a lançar luz sobre essa civilização ainda pouco conhecida. Os novos túmulos foram encontrados cerca de 4,5 quilômetros ao sul das ruínas de Yinshu. Entre 28 sepulturas, 3 chamaram atenção por seu tamanho e formato. Elas têm a forma do caractere chinês Zhong, que significa lealdade. Arqueólogos acreditam que esses túmulos pertenciam a figuras de alta posição social. Ao redor dessas sepulturas, foram localizadas várias covas sacrificiais. Inicialmente, encontraram apenas restos de cavalos e outros animais, mas logo perceberam que também havia restos humanos. Isso indicou que os sacrifícios realizados pelo povo Shang incluíam tanto animais quanto pessoas, algo já sugerido em registros antigos, mas agora confirmado por escavação direta. A descoberta forneceu informações valiosas sobre os rituais fúnebres da época, embora o motivo exato por trás desses sacrifícios ainda seja desconhecido. Além desse cemitério, outro foi identificado dentro da cidade antiga, também dedicado a pessoas ricas. Ele é composto por túneis cheios de sepulturas e áreas de sacrifício. Essas descobertas contribuem de forma significativa para a compreensão dos rituais religiosos e sociais do período Shang, revelando práticas até então ocultas pela história. Número 5. O Templo das Nuvens Brancas e os Monges Silenciosos. Localizado em Pequim, o Templo das Nuvens Brancas é o maior templo taoísta da China. O taoísmo é a única religião originada na própria China, baseada nos ensinamentos do filósofo Lao Tzu, escritos há mais de 1800 anos. Seu símbolo mais conhecido é o Yin-Yang, que representa o equilíbrio entre opostos. O taoísmo não é apenas uma religião. É também uma filosofia que prega a harmonia, aceitação do destino e busca pela paz interior. Os principais deuses do taoísmo são as divindades da água, do céu e da terra, mas há centenas de outras divindades representadas nos templos. O Templo das Nuvens Brancas foi construído no ano de 741, durante o reinado do imperador Xuanzong da dinastia Tang. Originalmente, chamava-se Templo da Eternidade Celestial. Na dinastia Song, foi renomeado como Palácio de Tai, e só na década de 1440 recebeu seu nome atual. Ao longo dos séculos, o templo passou por várias destruições e reconstruções. O primeiro grande incêndio ocorreu em 1202 e quase o destruiu por completo. Não há registros históricos de mortos no incêndio, mas moradores locais dizem que o templo é assombrado pelos fantasmas dos monges que teriam morrido ali, embora os monges atuais nunca comentem sobre isso. Esses espíritos seriam pacíficos, assim como foram em vida, e buscam apenas paz e harmonia espiritual. O templo ocupa uma área total de 60 mil metros quadrados, com 10 mil metros quadrados de construções. Ele é dividido em zonas oriental, central e ocidental, além de um jardim nos fundos. Há 19 salões e pavilhões no local, onde vivem cerca de 30 monges, facilmente reconhecidos por suas vestes e cortes de cabelo característicos. Além de ser um local de culto, o templo é um importante ponto turístico, especialmente para visitantes de outros países asiáticos que seguem o budismo ou o taoísmo. Número 6. O misterioso Lago Canas e o monstro submerso. Nas montanhas Altai, que se estendem pela Rússia, Mongólia, Cazaquistão e China, está localizada uma das paisagens naturais mais impressionantes da região de Xinjiang, o Lago Canas. O lago de água doce fica a uma altitude de 1.340 metros acima do nível do mar, dentro do Geoparque Autônomo Canas. Ele cobre uma área de mais de 44 quilômetros quadrados e atinge até 188 metros de profundidade. Um de seus maiores atrativos é a forma como suas águas mudam de cor ao longo do dia. Pode ser azul celeste, esmeralda ou azul acinzentado, dependendo da luz e do clima. Outro fenômeno raro ocorre em suas margens, o chamado halo de Buda no mar de nuvens.
onde um anel colorido se forma nas nuvens, refletindo a silhueta da pessoa que o observa. Mas o que realmente chamou a atenção mundial foi a suposta existência de um monstro no lago. Os primeiros relatos surgiram em 1980, quando testemunhas viram uma enorme sombra submersa, capaz de gerar ondas na superfície. Desde então, vários relatos semelhantes surgiram, descrevendo uma criatura com cerca de 30 metros de comprimento, comparada ao lendário monstro do Lago Ness. Embora muitos acreditem que o lago abrigue uma criatura misteriosa, cientistas sugerem que o fenômeno pode ser causado por enormes cardumes de trutas gigantes, algumas das quais podem ultrapassar 2 metros. Apesar das explicações racionais, o mistério permanece, e o Lago Canás continua sendo destino tanto de turistas quanto de caçadores de lendas. Número 7. A Caverna do Dragão Amarelo e a Energia Sobrenatural. A Caverna Huanglong, também conhecida como Caverna do Dragão Amarelo, está localizada nos arredores da cidade de Zhangjiajie, na província de Hunan, e é uma das cavernas mais impressionantes e visitadas da China. Com uma área de 48 hectares, a caverna possui cerca de 15 quilômetros de extensão e atinge 140 metros de altura. Seu interior é formado por uma rede de câmaras interligadas por rios subterrâneos e coberta por estalactites de todos os tamanhos, iluminadas por luzes coloridas que criam um cenário quase futurista. Cientistas acreditam que a caverna se formou pela ação lenta da água que escorria do teto, dissolvendo lentamente o calcário. No entanto, segundo moradores locais, o local foi habitado por divindades que abençoaram a caverna, conferindo a ela uma energia sobrenatural. No interior da caverna, existem 2 caminhos turísticos chamados Longevidade e Felicidade. Acredita-se que quem segue o primeiro terá uma vida longa e saudável, enquanto o segundo traz bênçãos para a família. Embora muitos turistas se sintam maravilhados ao passear de barco pelos rios subterrâneos, alguns relatam uma sensação estranha de ansiedade ou medo. Isso pode ser apenas claustrofobia, mas conforme as lendas, essas sensações são mais comuns em pessoas sensíveis à presença de espíritos, que ainda residiriam nas profundezas da caverna. Número 8. A cidade subterrânea de Pequim e o abrigo contra a guerra nuclear. Abaixo do centro da capital chinesa, encontra-se uma estrutura gigantesca e pouco conhecida. A cidade subterrânea de Pequim, também chamada de a Grande Muralha Subterrânea. Essa rede de túneis e abrigos antiaéreos foi construída como uma instalação estratégica, mas hoje é uma atração turística curiosa. A história da cidade subterrânea começou no fim dos anos 50, quando as relações entre a União Soviética e a China começaram a se deteriorar. O governo chinês temia um ataque nuclear soviético, e então já se falava na criação de um abrigo gigantesco sob Pequim. Após o conflito na fronteira do Lago Damansk, em 1969, Mao Zedong ordenou oficialmente a construção de um abrigo que pudesse proteger toda a população da capital em caso de guerra. A obra durou 10 anos e mobilizou mais de 300 mil pessoas. Com uma população de mais de 6 milhões na época, Pequim precisava de uma estrutura imensa. O resultado foi uma rede com cerca de 20 mil abrigos interligados por túneis que totalizam mais de 30 quilômetros de extensão. Dentro da cidade subterrânea havia de tudo: escolas, hospitais, teatros, restaurantes e sistemas de ventilação. Tudo preparado para resistir a ataques militares. Como o conflito nuclear nunca aconteceu, nos anos 80, os túneis passaram a ser usados como moradia de baixo custo e para fins comerciais. Cerca de 1 milhão de pessoas chegaram a viver ali. Em 2010, o governo chinês proibiu a ocupação ilegal desses espaços, mas apesar das tentativas de controle, muitas pessoas ainda vivem nos antigos abrigos até hoje. A cidade subterrânea é agora uma mistura de memória militar, sobrevivência urbana e mistério para quem a visita. Número 9. Wonderland. O parque abandonado de conto de fadas e pesadelos. Na vila de Chunjiang, a 30 quilômetros de Pequim, encontra-se o que poderia ter sido o maior parque de diversões da Ásia, Wonderland. Idealizado como uma alternativa chinesa à Disneyland, o projeto grandioso nunca foi concluído. E o que resta hoje é uma paisagem pós-apocalíptica de castelos abandonados e brinquedos inacabados. O principal investidor do parque foi a empresa Rainwood Group, que investiu cerca de 100 milhões de dólares. As obras avançaram em ritmo acelerado durante os anos 90,
com grandes expectativas de sucesso. Porém, em 1998, com a construção quase concluída, divergências entre investidores e autoridades locais sobre o uso da terra levaram à paralisação total do projeto. Com o parque abandonado, fazendeiros locais passaram a cultivar plantações entre os brinquedos e construções, transformando o lugar em algo ainda mais surreal. Em 2013, decidiu-se demolir as estruturas, mas, como no início do projeto, a obra ficou inacabada. Algumas partes foram de fato derrubadas, mas outras permaneceram de pé. Hoje, as torres de contos de fadas cercadas por milharais criam um cenário assustador. Alguns visitantes relatam uma atmosfera pesada e há placas advertindo sobre substâncias tóxicas no solo. Sua origem é desconhecida, mas muitos acreditam que elas foram colocadas para desestimular visitas ao local. Mesmo assim, Wonderland atrai curiosos, fotógrafos e amantes de lugares abandonados. O contraste entre a proposta infantil e o abandono completo tornou o parque um símbolo da grandiosidade frustrada e da decadência silenciosa. Número 10. A cidade fantasma dos ricos e os gritos, sem explicação. Perto das colinas da cidade de Shenyang, no nordeste da China, existe uma cidade que foi projetada para ser lar da elite. Em 2010, começou a construção de um bairro luxuoso com 260 casas de alto padrão. Mas 2 anos depois, tudo parou. Hoje, a cidade está inacabada, vazia, com ruas fantasmagóricas e construções semi-abandonadas. A paisagem parece saída de um filme pós-apocalíptico. Moradores de vilas próximas aproveitaram o espaço ocioso e passaram a usá-lo como campo para agricultura e pastagem de gado. É comum ver vacas andando pelas ruas da cidade planejada para milionários. No entanto, o que mais intriga não é o abandono, mas os relatos assustadores. Moradores dos arredores dizem ouvir gritos vindos das casas vazias, principalmente à noite. São gritos perturbadores que, segundo eles, chegam a invadir os sonhos de quem dorme, acordando as pessoas com uma sensação de pavor. As autoridades locais ainda não tomaram uma decisão sobre o que fazer com o projeto inacabado. Os fazendeiros pedem que ele seja demolido ou completado para que possa ser usado de verdade. Embora nunca tenha sido habitada, muitos acreditam que espíritos ou entidades místicas tenham se alojado nas casas abandonadas. A notícia dos gritos misteriosos se espalhou entre caçadores de fenômenos paranormais, que visitam a cidade em busca de provas. Alguns afirmam ter ouvido sons assustadores, outros não. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que acontece ali. Mas a Cidade dos Ricos se tornou mais um ponto misterioso no mapa das lendas urbanas da China. Número 11. Fengdu, a cidade do rei do inferno. Às margens do rio Yangtze, na municipalidade de Chongqing, fica Fengdu, a famosa cidade fantasma da China, também chamada de a Cidade do Rei do Inferno. Segundo a tradição, as almas boas vão para o céu e as más terminam em Fengdu. Durante séculos, Fengdu funcionou como cemitério. O local possui templos, mausoléus e construções históricas ligadas ao mundo espiritual. Parte da cidade foi submersa após a construção da barragem das Três Gargantas, mas as estruturas que ficam sobre uma colina sobreviveram. E hoje recebem visitantes do mundo todo. Segundo uma lenda, no século II a.C., 2 homens chamados Yin e Wang chegaram à região. Tornaram-se eremitas taoístas e teriam descoberto o segredo da imortalidade. Quando seus nomes são pronunciados juntos, formam a palavra Yin Wang, que significa Rei do Inferno. Desde então, acredita-se que Fengdu seja o lar das almas penadas. A cidade possui estátuas e obras que representam fantasmas, demônios e cenas do pós-vida, e muitos dos nomes das atrações têm ligação direta com o submundo espiritual. Entre os locais mais visitados está uma casa mal assombrada com pinturas fosforescentes e passagens escuras. Mas o destaque absoluto é a gigantesca escultura do rosto do Rei do Inferno, esculpida diretamente em um penhasco. São 138 metros de altura por 217 de largura. A obra entrou para o Guinness Book como a maior escultura do tipo no mundo. Fengdu é, ao mesmo tempo, um sítio religioso, uma atração turística e uma verdadeira imersão na visão chinesa sobre vida após a morte. Número 12. A Ponte Marco Polo e o estopim da Guerra Sino-Japonesa. Nos arredores sudoeste de Pequim, sobre o rio Yongjing,
está a antiga Ponte Lugu, também conhecida internacionalmente como Ponte Marco Polo. Composta por 10 arcos e construída com blocos de granito, é uma das pontes mais antigas e emblemáticas da China. A construção começou após um período turbulento. Em 1125, a tribo Jurchen derrotou o estado de Liao, liderado pelos Khitan, e capturou seu governante. Após a vitória, fundaram a cidade de Zhongdu, onde mais tarde se decidiu construir a ponte. A obra levou 3 anos para ser finalizada e se tornou uma das mais belas da região, com dezenas de estátuas de leões decorando suas laterais. O próprio Marco Polo se impressionou com a beleza da ponte, e por isso ela ganhou seu nome ocidental. A ponte serviu como ponto de passagem por séculos, até se tornar o palco de um dos episódios mais sombrios da história sino-japonesa. Em 7 de julho de 1937, uma escaramuça entre tropas japonesas e chinesas nas proximidades da ponte deu início à Segunda Guerra Sino-Japonesa. Tudo começou com a suposta desaparição de um soldado japonês. Os japoneses acusaram os chineses de sequestrá-lo e exigiram entrada em Pequim para procurá-lo. O governo chinês recusou, e no dia seguinte um conflito armado começou. As negociações de cessar-fogo falharam, e logo os japoneses invadiram a cidade. Muitos soldados de ambos os lados morreram. Moradores que vivem perto da ponte dizem ouvir, até hoje, gritos assustadores e ver silhuetas de soldados durante a noite. Não se sabe se os relatos são reais, mas é comum que locais marcados por guerra se tornem fonte de lendas sobrenaturais. E a ponte Marco Polo não é exceção. E aí, o que achou desses lugares misteriosos e impressionantes da China? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!